Por que votar na velhice? Até que idade a lei exige o nosso voto? O que é voto facultativo? Por que votar após o limite da obrigação? Desde quando o voto é um dever também das mulheres no Brasil? Estamos mais uma vez diante das eleições no Brasil. As pré-campanhas já estão circulando por aí, livres, leves e soltas. E saber sobre os nossos direitos e obrigações, principalmente como idosos, é muito importante. E vai ser isso que vai nos pautar a tomar as nossas decisões. Eu sou Rosa Schuch, gerontóloga e psicóloga, e hoje o tema será o voto dos idosos diante das eleições brasileiras. Se o tema interessa, fique aqui comigo até o final do vídeo e já deixa o seu like agora para ajudar o nosso canal e seguir em frente, firmes também e fortes como as pré-eleições já estão. Então, começando pelo começo, o voto eleitoral é obrigatório para eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos, sendo também obrigatório o anterior alistamento eleitoral dessa população. No entanto, existe uma coisa chamada voto facultativo, que quer dizer que a pessoa pode votar, mas ela não tem esta obrigatoriedade. O voto facultativo é destinado às pessoas alfabetizadas com o alistamento eleitoral anterior, maiores de 16 anos e menores de 18, esse é o período facultativo, e também para pessoas com mais de 70 anos. Então, as pessoas a partir de 70 anos não são mais obrigadas a irem às urnas votar. E por isso, talvez, o número de eleitores nessa faixa etária acaba se reduzindo bastante. Mas, ainda assim, muitos são os idosos que não abrem mão de exercerem o seu direito ao voto. E mesmo que tenham problemas de locomoção ou alguma dificuldade com a própria saúde, que necessitem até de algum auxílio. Estes idosos estão lá e vão votar de forma facultativa porque eles realmente sabem os motivos que têm para isso. E são muitos. Vamos lá, pensem bem. Agora, também eles, idosos, sabem que sim, que terão uma fila preferencial e um atendimento preferencial. Nesse sentido, a vantagem até é muito pequena. Mas, então, quais podem ser os motivos por que tantos idosos ainda fazem questão de votar? Numa reportagem de 15 de julho de 2022, que foi o ano da última eleição aqui no país, uma matéria do g1.globo.com diz que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, informou naquela época que houve um aumento de eleitores entre idade de 16 e 17 anos, e aqui eu chamo bastante atenção porque também houve um aumento de eleitores com mais de 70 anos. Estes eleitores facultativos indicando um recorde de pessoas aptas a votar. O crescimento de eleitores com mais de 70 anos na última eleição cresceu. Olha, isso é muito interessante, muito bacana, eu acho. 23,8%. Eu fico encantada e, na minha opinião, este é um dado muito, muito relevante e bastante importante. Então, vamos tentar levantar alguns motivos e algumas hipóteses para justificar que os idosos com mais de 70 anos possam ir às urnas? Apesar da não obrigatoriedade, o número de eleitores acima de 70 anos nas eleições de 2018, nas eleições de 2020, nas eleições de 2022 aumentaram muito e o Tribunal Superior Eleitoral tem chamado a atenção. Agora, eu tenho certeza que esses idosos acompanharam ou participaram das lutas pela democracia aqui no país, portanto, eu penso que eles valorizam o direito conquistado e querem ajudar a decidir os rumos do nosso país. Os nossos idosos com mais de 70 anos
Acho que eles querem sim exercer o direito de cidadania, mostrando vontade, liberdade e autonomia para participar das decisões do país. Isso é conquista, é direito, muito mais do que obrigação. Os idosos, então, eles têm o direito ao voto e a vivência para contribuir para os rumos da nossa nação. Somos mais de 10 milhões de idosos com direito ao voto facultativo. Só isso já é um grande motivo para nós estarmos diante das urnas em busca de sermos mais bem representados politicamente, assim como em busca dos direitos para as melhorias das políticas públicas e aos benefícios para o envelhecimento. Nós somos um grande público e que merecemos muito mais atenção. E quem sabe, se nós exercermos o nosso direito ao voto, nós estejamos contribuindo para que essas melhorias e que a democracia se estabeleça também a nosso favor. Eleitores idosos, como eu, embora eu ainda esteja na obrigatoriedade do voto, mas quando eu chegar lá no facultativo, certamente exercitarei e estarei lá votando também. Somos exemplo de cidadania, de engajamento, de perseverança, de atitude, de referência e por aí vai. Nós somos exemplos para fortalecer a nossa democracia. E agora, como mulher idosa que eu sou, quais serão os meus motivos para votar diante da obrigação ou para votar quando lá estiver como voto facultativo? Naturalmente, além destes já mencionados agora há pouco, gente, inevitavelmente eu terei que fazer uma retrospectiva histórica. Vocês sabem que o voto feminino no Brasil foi reconhecido apenas em 1932, mas ele só foi incorporado na Constituição em 1934, e que naquela época o voto era facultativo para as mulheres, mas que ainda assim elas precisavam de autorização dos seus maridos ou dos seus pais. Gente, é muito recente, não faz 100 anos. E que apenas em 1965 o voto se tornou secreto, e aí obrigatório para as mulheres também, assim como já o era para os homens? Pois é, por tudo isso, eu não consigo me imaginar não votando após os 70 anos, não dispondo deste direito tão suado, tão batalhado para ser alcançado. O voto feminino foi uma grande conquista brasileira e aconteceu depois de 40 anos que a Nova Zelândia garantiu o voto para as mulheres. Primeiro país a garantir esse direito às mulheres no mundo. Mas, gente, acredite, o direito de voto para as mulheres brasileiras ainda ocorreu antes, muito antes dos países de primeiro mundo, como a França, a Suíça, o conseguirem. É um orgulho, foi uma grande vitória. Como abrir mão disso só porque cheguei nos 70 anos? Nem pensar, podem ter certeza, nem pensar. E é por isso, então, que eu seguirei votando até o limite das minhas forças e da minha capacidade mental, naturalmente. Mais do que o dever, é direito, é conquista. Eu ainda tenho mais 2 eleições em que eu terei de marcar presença pela via do compromisso obrigatório. Mas depois disso, vão lá, vocês vão me achar dando a minha humilde contribuição à democracia do nosso país, assumindo o compromisso comigo mesma de participar ativamente para a sociedade, como mulher e como idosa. Nas últimas eleições foram feitas campanhas incentivando o voto de pessoas com mais de 70 anos. Numa matéria publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 8 de agosto de 2022, foi anunciada uma nova campanha institucional
da Justiça Eleitoral, que incentivava, naquela época, o voto de pessoas com 70 anos ou mais, com a mensagem que dizia assim: quem vota com ou depois dos 70 anos é mais que uma eleitora ou um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Teremos eleições neste ano. Espero que todos nós tenhamos sempre um ou muitos motivos para votarmos, mas nunca para desistir deste direito. Agora, em 2024, independente das possíveis campanhas que ainda poderão acontecer, sabe-se lá, eu convido a todos os idosos e principalmente as mulheres a se fazerem visíveis através do ativo exercício de cidadania, assim como a se fazerem significativos na busca de representantes que nos ouçam, nos considerem, nos respeitem e que também trabalhem por nós idosos. Se vocês gostaram do assunto, deixem seus likes, inscrevam-se no canal e voltem, porque semana que vem teremos mais novidades. E até lá. Beijos e até a próxima.